A paz do Senhor para todos os irmãos, que bom podemos estar juntos novamente para mais uma aula de escatologia. Nesse momento quero já pedir aos irmãos que puderem, acessem o site lá, né, marcelomena.com. Lembrando que lá no link Teologia você vai ter lá o endereço para você colocar a sua chamada, tá? Lembrando que a chamada ela precisa de quatro palavras-chave, tá? Essas quatro palavras-chave é que vai fechar todo o conteúdo da chamada, para termos certeza de que você assistiu a aula por completo, tá? Então, lembrando que logo logo estarei durante a aula estarei falando aí as palavras-chave. Só para lembrar, já deixa um caderninho aí, uma caneta para estar anotando, né? E nós vamos continuar o nosso estudo aí de escatologia. Nós estamos aí no capítulo 6 de Apocalipse e no verso de número 12, tá? Então abra aí a sua Bíblia para nós já darmos início a esse estudo, né? Que nós já estamos estudando aí a escatologia. Espero que tenha já aberto um pouco mais a mente dos irmãos. E lembrando também que toda dúvida, tudo que vocês tiverem, manda lá no WhatsApp, eu estarei online e a gente poderá estar respondendo as perguntas, tá? Fiquem à vontade para perguntar, para questionar, tudo aquilo que realmente é necessário, tá bom? E lembrando também assim, que nem eu já falei, comentei no grupo, o grupo é para que os irmãos tirem dúvidas, tá? Então, se você enviar um vídeo, enviar alguma coisa, eu espero que você envie o vídeo com a dúvida que você tenha, tá? Não colocar o vídeo apenas por colocar, é como a gente já falou, senão fica acumulando muita coisa e fica complicado. Então, se você colocar alguma coisa, então faça a pergunta, o que você deseja saber, para a gente poder entender e dar as explicações. Como eu já falei, o grupo é para tirar dúvidas, o grupo é para esclarecer os assuntos, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso de número 12. Nós estudamos aí na aula passada a respeito do grupo que vai ficar, né, a igreja que vai ficar, a igreja de Laodiceia. E o que vai acontecer com ela? Como eu falei, ela passará pela grande tribulação, o período da grande tribulação, e eles vão ser mortos nesse meio período, porque o anticristo vai correr atrás, porque o que causa problema para o anticristo hoje é a igreja, ele ainda não reina por causa da igreja, e essa igreja que fica também vai causar problemas para ele. Por quê? Porque ela é contra aquilo que ele está disseminando, aquilo que ele está ensinando. E a igreja então passa a ser perseguida e acaba sendo morta. Então essa igreja que acaba sendo morta, como nós vimos, ela então, as almas daqueles que morreram salvos, né, vão subir para o paraíso. Só que aqueles que já estavam no paraíso, que participaram do primeiro arrebatamento, já subiram para justamente estar ali no quarto céu, onde receberão os seus galardões, onde serão escolhidos como por Deus, para serem reis e sacerdotes. Então já foi dado o galardão. Esse grupo que ficou, ele poderá subir para o paraíso, estarão aguardando, que nós lemos aí no verso 11, né? Estarão aguardando o julgamento. Por quê? Julgamento não, desculpa, eles estão esperando a quantidade de salvos que vai se completar. Porque o inimigo vai estar lutando contra essa igreja, vai estar perseguindo ela, e ela então vai acabar sendo morta. Então, alguns já chegaram e outros estão para chegar. Então, tem que esperar. E aí nós vimos a separação do terceiro e do quarto céu. Do quarto céu já dá para ver quem está no terceiro céu, que está no paraíso. Então, você olhando diante do altar, você vê o paraíso, e de lá você já consegue observar as almas que passaram pela grande tribulação. Agora nós vamos entrar aí na abertura do sexto selo, tá? Então vamos lá. Capítulo 6 e o verso de número 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte.
E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O que está acontecendo? É, Imagine que quando a visão de João, né, a visão que ele está tendo, agora ele está olhando como se ele estivesse na terra. De que forma? Ele está olhando para o céu e ele diz assim, ó, houve um grande tremor de terra. Se há um terremoto, né, que são as placas tectônicas, né, lembra que você estudou em geografia? As placas tectônicas, quando elas se movimentam, causam o terremoto. Vai causar maremotos, vai causar até erupções vulcânicas, né? Pelo que a gente percebe, são erupções vulcânicas que vai acontecer. Por quê? Porque o vulcão soltando, expelindo uma quantidade maior de gases e fumaça, eles vão cobrir o céu. Eles vão cobrir o céu. Por isso que dá-se aí que não haverá mais, o Sol tornou-se negro, porque começa a ter uma escuridão sobre o planeta. Mas além disso, ele diz assim, ó, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Não são muitas vezes assim, a gente precisa compreender a visão de João, né? Porque quem está olhando para o céu, tudo que brilha é estrela, certo? Hoje a gente sabe que as estrelas são sóis. João não sabia que estrela eram sóis, né? Ou reflexos de planetas, não. Ele sabia que eram estrelas que estavam no céu. Então ele está olhando para o céu, ele está vendo as estrelas brilhando. Só que essas estrelas estão se movimentando. Então seriam o quê? Meteoros, que nem agora aconteceu lá em Minas Gerais, não sei se chegaram a ver o vídeo, né? É um meteoro que veio descendo, é como se fosse uma estrela cadente descendo, né? E vem iluminando. Então o que acontece? Ele está olhando e vê que os céus estão abalados, as estrelas estão caindo. Para ele, é as estrelas que estão caindo. Na realidade, são meteoros que estão vindo sobre a Terra. Aí ele fala assim, ó, e as estrelas do céu caíram sobre a terra quando a figueira lança de si os seus figos, como se estivesse caindo os frutos. Então você observa como o figo, né, se você olhar o figo, é como se ele fosse o formato de um figo, não é? Formato de um figo e seguindo o rabo do figo. Ou seja, no caso, o rabo do meteoro que ele vem deixando o rastro dele queimando na atmosfera. Então, esses meteoros estão caindo sobre a Terra. O que vai acontecer? Ó? Abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que enrola. Por quê? Ele está vendo o céu, mas só que o céu parece que está sendo enrolado. Justamente por causa das nuvens de fumaça, de poeira. Porque se está caindo o meteoro sobre a Terra, o impacto já causa uma nuvem de poeira no ar. Já tem os vulcões soltando as suas fumaças. O céu vai escurecer. Eu estava lendo uma reportagem agora esses dias. Diz que no ano de 1100, acho que 1100, 1000, alguma coisa assim, alguns escritores da época escreveram que a lua ficou vários dias escondida. A lua não apareceu e o céu não tinha estrelas. E aí fizeram uma análise e descobriram, nas geleiras, né, descobriram que nas geleiras havia uma camada espessa, né, de cinzas de vulcão. Então acredite-se que naquele lugar onde houve que a lua desapareceu, houve uma explosão vulcânica, né, o vulcão entrou em erupção, causou aquela nuvem de cinzas, né, e espalhando pelo céu e cobriu o céu a tal ponto que não era possível mais ver o brilho da lua. Por isso que dá-se a entender que a lua desapareceu do céu, e as estrelas também. Então os escritores que assim escreveram para falar, olha, a lua desapareceu tantos dias. Então hoje a ciência descobriu que realmente foi um vulcão e causou esse pane, esse impacto na Terra, e para eles foi um espanto não ver a lua durante a noite, né? E durante o dia o sol aparecia como se fosse um céu vermelho. Por quê? Por causa das nuvens que cobriram isso já no ano de 1100. Né? Então agora você imagine o que vai ocorrer nesse período aqui na Terra. Além dos vulcões, caindo meteoro. Por quê? Porque agora o sexto selo ele vai fazer a abertura justamente da grande tribulação que vai acontecer na Terra. É o juízo que vai acontecer durante aquele período de 7 anos que eu deixei marcadinho aqui. Ó, não é? O período de 7 anos da grande tribulação
que vai ocorrer, que é a última semana de Daniel, tá bom? Então vamos lá. Verso de número 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha o que está acontecendo. Lembra que eu falei da igreja que ficou? Esse povo que está aqui, que está falando sobre a questão de reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos e tal, eles estão se escondendo porque está percebendo que realmente está vindo sobre a terra o juízo de Deus. E eles já conhecem a palavra, porque eles dizem, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quer dizer, sabem, conhecem e estão desviados. E vão se esconder nas cavernas. Gente, quer dizer que mesmo na grande tribulação, aí vai ter a igreja que ficou, mas também terá aqueles que vão se desviar da palavra. Então, quer dizer, é um período já crítico, mas mesmo assim tem gente que vai se afastar, vai ter gente que vai se desviar da palavra. Então, é triste saber, não é? Que mesmo nos dias de hoje, quantas pessoas que vão para a igreja, mas muitos se afastam, se desviam, mesmo na grande tribulação. Também haverá o que a gente chama aí desse desvio de pessoas que conhecem a palavra, mas estão se afastando. E vão saber que o juízo de Deus está vindo. E se escondem na caverna como coisa que vai resolver. Está parecendo Elias, não é? Se escondendo na caverna. Poxa, o profeta Elias é um outro exemplo, né? Ele representa realmente a fraqueza humana nossa, porque ele estava com Deus lá no monte, fez a oração, caiu fogo do céu, matou os profetas de Baal. Aí ele está com todo o povo está junto dele, fala, não, nós estamos contigo, porque foi Deus mesmo que mostrou que era poderoso e tal. Aí vem Jezabel e fala assim, o que você fez com meus profetas, eu vou fazer o mesmo com você. O homem fica com medo e foge e vai para a caverna. Aí é que Deus vai atrás dele e vai chamar ele da caverna. E é assim, às vezes dentro da tribulação, dentro da situação em que vivemos, queremos nos esconder. Não adianta, meu irmão. Não adianta se esconder. Nós somos chamados para a luz. Não adianta querer se esconder. Não, Jesus quando pegou e falou assim, vocês são a candeia, vocês são a luz do mundo. Não adianta pegar uma candeia e colocar debaixo da cama, debaixo do alqueire. Não adianta se esconder. Você tem que colocar no alto, você tem que brilhar. E a sua luz tem que brilhar por todo lugar. Então, nosso testemunho tem que realmente falar muito alto. Tá? Então, mesmo nesse dia, vai haver realmente uma grande dificuldade. O planeta vai se escurecer, quer dizer, já começou a cair meteoros, quer dizer, já estamos entrando realmente na grande tribulação. Tá? Então vamos agora para o capítulo 7 de Apocalipse. Qualquer pergunta, já manda um recadinho lá no WhatsApp, a gente vai tentando esclarecer melhor o assunto, tá bom? E lembrando que a primeira palavra-chave hoje é igreja, ok? Primeira palavra-chave, igreja. Então vamos lá, no capítulo 7 agora de Apocalipse, ele diz assim, é bom que a gente entenda certinho, vamos seguindo passo a passo para a gente poder compreender. Lembrando que João ele vai estar dentro desse limite aqui, né, de espaço aí, e a gente vai ter que entender as visões dele, tá bom? Capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 anjos. Quem são esses 4 anjos? Aqueles 4 que estavam no começo, que são os 4 animais, né? Que são os 4 anjos serafins. Como eu falei, eles que cuidam da terra. Então, eles vão fazer com que vi os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. Então, quer dizer, não haverá vento. Então, você imagine, ocorreu o impacto, né, dos meteoros, ocorreu aquela questão vulcânica e o vento parou.
quer dizer que essa nuvem vai ficar parada sobre o céu, não vai seguir. Então você imagine o calor, a situação que vai ficar neste planeta. E viu outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Eles vão destruir a terra e o mar, né? Dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. O vento parou. Eles ainda não vão destruir, porque precisa assinalar os servos de Deus, do nosso Deus. Quem são esses servos? A Bíblia já está explicando. Nós não precisamos trazer nenhuma outra interpretação. Presta atenção, ó, a partir do verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, esses 144.000 são do povo de Israel, são judeus. Então não tem nada a ver com a igreja. Esse é um outro grupo que Deus vai separar na grande tribulação. Então nós temos o grupo que é a igreja da Laodiceia, que ficou, e nós temos agora o grupo de judeus que será assinalado por Deus, certo? Ou seja, são 144.000 assinalados. E aí ele vai mostrar, ó, da tribo de Judá havia 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, de Manassés 12.000, de Simeão 12.000, de Levi 12.000, de Issacar 12.000, de Zibolon 12.000, e da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000. São 12.000 pessoas, né, 12.000 homens escolhidos de todas as 12 tribos de Israel. São das 12 tribos, né? São, na realidade, 144.000 assinalados. São homens. Agora, veja esses homens, quem são eles? Que tem uma certa denominação por aí, uma certa seita, né? Que anda dizendo aí que os 144.000 são aqueles que vão morar no céu. E já tem 144.000 aqui na terra, que pertencem à denominação deles e tudo mais. Vamos ler agora o capítulo 14 e o verso de número 4, para a gente poder entender quem são realmente esses 144.000. A gente já viu que eles serão judeus. Capítulo 14 e o verso... Apocalipse capítulo 14 e o verso de número 4, que diz assim, ó. Vamos ler desde o verso 1, vai. Capítulo 14, verso 1. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai, porque eles foram assinalados, né? Ou seja, eles foram escolhidos. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com sua harpa, e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos 4 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então quer dizer que esses 144.000, eles são um coral de homens, e estarão junto com o Senhor. Então quer dizer, Jesus vai indo na frente e esses 144.000 vão vindo atrás, porque são os representantes das 12 tribos de Israel, e eles formam um grande coral que cantam um cântico novo, tá? E eles, formando esse grande coral, estão indo atrás do Senhor. Verso de número 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano,
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esses 144 mil são escolhidos por Deus, eles são virgens, não se casaram, não se relacionaram com mulheres, e eles são justos e irrepreensíveis, e estarão diante do Senhor. Então, quer dizer, eles serão marcados na grande tribulação. Então, quer dizer que esse grupo de judeus, eles estarão separados para Deus, junto com a igreja, né, no caso de Laodiceia, que também estará aqui. Então, nós temos um grupo de judeus e um grupo da igreja, ok? Entendido até aí? E eles são virgens. Então, dizer que hoje esses 144 mil está dentro dessas igrejas, me desculpe, não estão hoje, não é? E como eu já vi uma vez um rapaz disse assim para mim, não, tem um senhor lá da nossa, ele é ancião, ele é casado, tem filhos, tudo, e ele é um dos 144 mil. Eu falei, como? Se a Bíblia diz que tem que ser virgem, não é? Como ele tem filhos, não pode. Então, não tem lógica, não existe isso. São 144 mil que serão escolhidos na grande tribulação. E esses são parte dos judeus, ok? Tá bem claro o texto, não tem nem por que criar polêmica ou criar qualquer outra dúvida em cima disso, tá bom? Verso de número 9. Por isso que eu falo assim, quando a gente está estudando a teologia em cima do texto sagrado, tá? Nós não seguimos nenhuma ramificação teológica de igreja nenhuma, tá? A gente está aqui tentando trazer a pura palavra de Deus, não com pensamentos doutrinários de igrejas ou denominações. Estamos olhando dentro da palavra, ok? Por isso que eu falo assim, que às vezes pegam vídeos de outras denominações, elas vão ter diferença, é lógico, porque eles seguem uma ramificação do pensamento da igreja, tá? Aquilo que a igreja traz como tradição para eles, eles gostam de ficar e seguem lá. Nós estamos olhando dentro da palavra, estou seguindo o texto com vocês. Eu não estou trazendo o meu pensamento, estou trazendo o que está dentro do texto aí, ok? Então vamos lá. Agora a partir do verso de número 9, lá do capítulo 7 de Apocalipse, ele diz aí: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha só, nós vimos agora de pouco, lá no capítulo 6, que João estava na terra vendo os meteoros e a situação acontecendo. Porque a visão dele é muito rápida, tá? Depois ele viu aqui na terra os anjos, né, fechando lá os 4 ventos e assinalando aqueles 144 mil. Só que agora, pode ver, do verso 8 ao verso 9, ele já mudou de posição, ele já voltou para o céu novamente. E agora ele vai ver, e agora além de ver a questão na visão agora do céu, ele ainda está mudando até o período dele. Por quê? Se você olhar aqui, ó, aqui ocorreu o primeiro arrebatamento, certo? Lá no capítulo 4 a gente viu o que ele viu da questão do arrebatamento. Aí ele desce à terra, ele começa a observar já a tribulação acontecendo. Agora ele vê todos os que participaram do segundo arrebatamento. Não se preocupe que eu já vou explicar. É que eu só tô seguindo o texto para vocês entenderem que João ele viaja realmente no tempo. Então aqui, ó, ele está aqui, ele estava aqui, começou a observar a grande tribulação aqui na terra. Agora ele sobe novamente para o céu e lá ele vai ver agora as pessoas que são do segundo arrebatamento. Ele já observou, né, os 144 mil lá no capítulo 14, mas agora nós estamos ainda no verso 9 do capítulo 7. Ele começa a observar aqueles que subiram no arrebatamento, no segundo arrebatamento. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem a questão, eu sou pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, outros dizem, não, vai ser no meio, outros vão dizer que vai ser pós a grande tribulação. Por quê? Justamente por causa dessa confusão que ocorre aí na questão desse segundo arrebatamento que vai acontecer, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia também precisa estar num corpo glorioso. E é a visão que João está tendo agora. João sobe aos céus
E agora ele tem essa visão que diz aí, ó, verso de número 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e o adoraram. O que aconteceu? Já tem lá os anciãos, já tem a igreja arrebatada já está lá junto, os anjos também, todos adoram ao Senhor. Verso de número 12. Dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: eis que estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Eles estão de vestes brancas com palma nas mãos. E o ancião, que está ali, né, dos 24, um dos 24 pergunta para João: João, quem são esses que estão de vestes brancas com palmas nas mãos? Quem são eles? Aí, e eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então vamos imaginar o seguinte, olha só. Deixa eu pegar um giz aqui, aí vocês vão entender. Lembra que eu falei? Agora vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é o quarto céu, tá? Onde está a igreja, certo? João também está lá. Aqui estão os 24 anciãos e tudo mais. Aqui embaixo, né? Lembra que eu falei para vocês que ficaria o paraíso, onde estavam todos que aqui foram, que vieram da grande tribulação. A igreja que subiu no primeiro arrebatamento está aqui. Aqui todos que estavam morrendo estavam vindo para o paraíso. Acontece que, já na grande tribulação, eles vão ter que voltar para a terra, ressuscitar nos seus corpos e subir arrebatado, porque para entrar no quarto céu tem que estar num corpo glorioso. E eles agora chegaram aqui, quer dizer, eles foram, né, eles desceram aqui, eles morreram no período da grande tribulação, no segundo arrebatamento já vieram e agora com corpo glorioso vão subir e vão parar no quarto céu, onde nós estamos, porque eles também vão receber o seu galardão. Quer dizer, mesmo a igreja que fica, ela tem que seguir o mesmo processo. Por quê? Eles também têm que participar da grande tribulação. Quer dizer, participar do arrebatamento para ter um corpo glorioso, tá? Então eles vão descer novamente, vão ressuscitar e vão subir no segundo arrebatamento. Só que esse grupo faz parte de quem? Da grande tribulação. É isso que o ancião diz aí para João, tá? É o que o ancião diz aí para ele. Então vamos lá. Verso de número 15. Diz aí: por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. No verso 15, já deu a eles o galardão. Lembra que os primeiros que subiram no primeiro arrebatamento, eu comentei com vocês, falei, olha, marca isso aí, porque serão reis e sacerdotes. Deus está preparando para ir para o milênio. Agora, esses que subiram da grande tribulação recebem seu galardão também. Qual é o galardão? Servem e estarão diante do trono de Deus, eles vão estar diante do trono de Deus, servindo de dia e de noite no seu templo. Então serão serviçais dentro do templo de Deus, tá? Serão servos de Deus dentro do templo, enquanto lá fora estarão os reis e sacerdotes. Isso no período do milênio. Então, quer dizer, nós já estamos tendo aqui uma visão do que vai acontecer no milênio, que é esse período aqui, quando Jesus voltar para reinar sobre a terra, tá? Não se preocupe que a gente vai chegando lá, tá bom? Nós estamos seguindo a ordem do Apocalipse, por isso que tem essas interferências de tempo, tá? Então não se preocupe que a gente vai explicando tudo aí. Aí ele diz assim, ó, verso 16:
Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono de Deus os apacentarás e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Por que não vão ter fome? Porque passaram fome aqui na terra. Não passaram sede, ficaram presos no sol, não é? Ficaram aí aprisionados na solitária, quem sabe? Tudo isso para poderem que fizesse negar o nome do Senhor. Eles não negaram, foram fiéis até o fim, até que morreram. Então, na grande tribulação, aqueles que ficarem terão que morrer em nome do Senhor, tá? Então, é triste. Infelizmente, para quem fica, realmente, a grande tribulação vai pesar demais. Mas eles venceram. Lembra que eu falei para vocês que metade da igreja foi? Agora a outra metade chegou. Se a outra metade chegou, agora sim poderá ter as bodas do Cordeiro. Então agora esta igreja poderá subir ao quinto céu. Por quê? Porque participará das bodas do Cordeiro. E nestas bodas, o Senhor vai casar com a igreja vai fazer parte dele agora, e nós vamos receber algo extraordinário do Senhor. Porque a noiva chegou metade, agora faltava a outra parte chegou, alcançou o privilégio de fazer parte dessa salvação. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Subir no arrebatamento pela graça ou pela grande tribulação? Pese, veja o que é melhor. Então vamos nos atentar a servir ao Senhor nesse período da graça, porque pouco tempo nós temos e logo o arrebatamento vai chegar. E aqueles que ficarem passarão pela grande tribulação, tá bom? Então quer dizer que a partir de agora eles recebem a graça de Deus e poderão estar com o Senhor. Agora nós vamos para o capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 8, verso 1. Ele diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, lembra do livro que tinha os selos? Ele foi abrindo, a gente já viu agora até o sexto selo. Abriu o primeiro, abriu o segundo, o terceiro, o quarto, foram os cavaleiros, abriu o quinto, já teve lá. Os cavaleiros foram até o quarto selo, o quinto selo já foi, as almas subiram ao paraíso, e o sexto selo foi o grande terremoto e a queda de meteoros. Agora vem o sétimo selo. E aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, no céu quase por meia hora. Esse é o sentimento de João, tá? Sentimento dele de tempo. Para ele parece que foi quase meia hora que houve um silêncio total no céu. Esse silêncio é algo que não acontece sempre. Por quê? Porque no céu você tem lá os anjos cantando, louvando e adorando. Agora houve silêncio total no céu. Então você imagina aquele silêncio absoluto. Ninguém ouve nada. Porque foi a abertura do sétimo selo. E diz aí no verso 2: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu às orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O que está acontecendo? Lembra que a igreja da grande tribulação subiu? Essa igreja passou os 7 anos. 7 anos não digo, mas pelo menos os 2 anos, os 3 anos e meio iniciais, passaram orando, clamando a Deus por misericórdia e clamando por justiça. Lembra quando eles chegaram no paraíso, eles começaram a dizer: Senhor, até quando? Nós vamos ficar aqui aguardando? Não é? Quando o Senhor vai praticar a justiça
pelas coisas que fizeram contra nós. E aí eles ficam questionando, né? Porque a oração foi feita e a oração está diante do Senhor. Toda oração está diante do Senhor. E cabe a Ele responder a hora que Ele quiser. Aí vem outra lição para nós. Deus sempre ouve a sua oração, sempre. A oração está sempre diante do Senhor, mas Ele responde conforme Ele quer, porque Ele é o Senhor. Amém? Então, o anjo agora pega essas orações que foram dos santos da grande tribulação, ele pega agora essas orações, mistura com o fogo do altar e derrama sobre a terra, porque agora virá o juízo, que é o período final, principalmente daqui, final da grande tribulação. Deus vai julgar, né, o anticristo, a besta, as duas bestas, e vai julgar os homens que estão seguindo as bestas, tá? Então agora vai ocorrer o quê? Essas 7 trombetas que vão tocar é o julgamento de Deus sobre a terra, tá? Então vamos lá. E ele diz aí no verso de número 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos, situações que começaram a ocorrer no planeta. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Lembra que os 4 anjos estavam segurando? Agora eles deixam que as trombetas toquem e vai acontecer o estrago sobre a terra. O que vai ocorrer? Caiu saraiva e fogo, pedras do céu, são meteoros, meteoritos, caindo sobre a terra para realmente causar uma destruição sobre o planeta. E ainda desmisturado com o sangue. Sangue de quem? Justamente dos que passaram pela grande tribulação. Deus vai fazer juízo. Aquilo que fizeram contra os seus servos, ele agora vai cumprir a justiça. Verso de número 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo. Olha a visão de João. João está na terra agora. E ele observou que está descendo um monte pegando fogo. Nada mais do que um grande meteoro. Concordam? Ele está vendo um meteoro descer, como para ele é como se fosse um monte. Então quer dizer que realmente o negócio é gigantesco. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Quer dizer, quando esse meteoro cai na água do mar, a sua mistura, a sua química, causa um componente dando a sensação de ser sangue sobre o mar, poluindo o mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Lógico, caiu um meteoro, as águas se movimentam, os barcos viram, vai ter maremoto, vai ter, como que chama, o tsunami beirando as áreas praianas, não é? A destruição vai ser gigantesca e os peixes do mar vão morrer porque não conseguem mais respirar. É como se acabasse o oxigênio para eles e eles vão acabar. Então, uma terça parte. Agora, você imagina esses peixes subindo e o cheiro que vai causar no planeta. O cheiro de podridão que vai alcançar essa situação. Verso de número 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Pode ver que agora é uma estrela, como ele estivesse vendo, né, um brilho no céu vindo, como se fosse uma estrela. Possivelmente aqui era durante o dia e possivelmente agora aqui é durante a noite. Esse meteoro vai cair, né, já um pouco menor, mas vai cair sobre a parte dos rios, ou seja, ele vai afetar os rios, né, e sobre as fontes das águas. Ele vai abalar os rios, porque com o impacto alguma coisa vai acontecer, ou ele vai espalhar alguma química sobre as águas também. E o nome da estrela era Absinto.
e a terça parte das águas tornou-se em absinto, quer dizer, amarga. E muitos homens morreram das águas porque tornaram amargas. E caiu, e daí tornaram-se amargas. Então, quer dizer, o impacto causou um estrago, pegou os veios das águas e os rios, e as águas tornaram-se amargas, ou seja, houve uma mistura amarga dentro das águas, e quem bebe acaba morrendo justamente porque tem alguma química que veio de outra situação do universo aí que acabou caindo para cá. Verso de número 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então, lógico, caiu um meteoro no mar, caiu um meteoro na terra, né? Já houve esse impacto, a terra já se movimentou, tem vulcões, e sobe poeira. Então cobre novamente a terra com essa escuridão. Por isso que ele fala assim, que é como se ferisse o sol já não vai dar o seu brilho total, nem a lua, nem as estrelas, por causa da nuvem de poeira que vai causar sobre o planeta. E não está tendo vento. Verso de número 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, olha só. Então, o que está acontecendo? Os outros anjos ainda hão de tocar mais 3 trombetas, já foram 4. Vocês viram aí que tem as orações dos santos. Por quê? Porque aqui na Terra ainda tem a igreja de Laodiceia. Então quer dizer que João voltou no tempo. Por isso que a gente tem que ficar atento. Não há uma sequência lógica de tempo dentro do Apocalipse. A gente viu até a igreja de Laodiceia já recebendo o seu galardão. Então parou, vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 agora está falando da grande tribulação. Deus agora começa a fazer justiça, não é? E ele começa a fazer justiça sobre a terra. E essas situações ocorrem dentro da grande tribulação. O que acontece? Possivelmente, a igreja foi arrebatada. Possivelmente essa grande tribulação está ocorrendo aqui, ó, nos últimos 3 anos e meio. Nesses últimos 3 anos e meio que está ocorrendo essa grande tribulação. Então, nós estamos aí dentro do período do tempo que João está nos mostrando, tá bom? Capítulo de número 9. E o 5º anjo tocou a trombeta. Faltavam 3, agora vai tocar o 5º. E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Espera aí. Quem é essa estrela que caiu do céu? Precisamos agora buscar lá no Antigo Testamento. Lá em Isaías. Isaías capítulo 14. E o verso de número 2. Não, desculpa. Isaías 14 e o verso de número 12. Desculpa, não é 2, eu marquei errado aqui, é número 12. Tá? Isaías capítulo 14 e o verso de número 12, que diz assim, ó: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Lembra lá no capítulo 9? Viu uma estrela que do céu caiu na terra. Quem é essa estrela? É justamente, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, tá? Filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Quem que caiu por terra? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Quem é esse que quis subir no céu
e ainda sentar no trono de Deus? Lúcifer. Então agora no capítulo 9, João está tendo essa visão. Que visão é essa? Olha só. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que aconteceu? Quando Lúcifer caiu junto com ele os anjos que caíram na conversa dele. Não é? Os anjos que ouviram a mensagem dele. E eles então ficaram presos. Isso a gente vai observar lá no livro de Judas, tá? Vamos lá. Os anjos caídos ficaram presos. Então a gente vai observar aí no livro de Judas. É um livro antes aí do Apocalipse. Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quando Lúcifer caiu na terra, e depois tem outra passagem também que fala sobre isso, que está lá em 2 Pedro, depois vocês podem dar uma olhadinha aí, capítulo 2, verso 4. É a mesma passagem que fala justamente dos anjos que ficaram presos. Quando Lúcifer ele tenta subir para o céu, para ficar sentado no trono de Deus, Deus o lança na terra. Junto com ele vem os anjos que caíram na lábia dele, que ouviram a mensagem de Lúcifer. Acontece que Lúcifer cai na terra e fica sobre a terra. Os anjos caídos não estão sobre a terra, eles ficaram presos. Agora no Apocalipse capítulo 9, o anjo que toca a quinta trombeta entrega para Lúcifer uma chave. E ele vai fazer o que com essa chave? Ele vai libertar os anjos caídos. Então vocês imaginem que o mundo que nós estamos vivendo hoje já tem Lúcifer e os demônios. Agora você imagine a hora que ele abrir o poço do abismo, sair Lúcifer e os anjos caídos mais os demônios. Então um planeta vai ficar caótico. Olha só, verso de número 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Com uma fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Além já estava escuro o negócio e ainda sobe fumaça do poço, possivelmente abriu uma cratera na terra, não é? Possivelmente abriu como se fosse um vulcão, soltando lava, soltando fumaça, e vai sair os anjos caídos. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quer dizer, lembra lá o sinal de Deus, aqueles 144 mil? Eles vão atacar quem? Os homens. Os anjos caídos vão atacar os homens. Verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscaram a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O que ele está mostrando? Que esses anjos caídos vão atormentar os homens durante 5 meses. E esse tormento vai ser como se fosse uma picada de escorpião, tão dolorido, terrível. E eles vão ficar angustiados com aquilo, eles vão querer se matar. Eu já vi muita gente dizer, não, a pessoa vai cortar o pescoço, vai ficar o corpo andando porque não vai morrer. Não. Não é nada disso. Estão dizendo que eles vão desejar a morte, buscarão a morte, mas não vão encontrar. É como, por exemplo, os anjos caídos estão atormentando essas pessoas. A pessoa, então, ela vai querer o quê? Ela vai querer se matar. Então, vamos imaginar. Ela sobe em cima de um prédio, não é? Em cima de um prédio, e ela vai querer pular, porque ela vai querer buscar a morte. Ela está angustiada com a dor que ela está sentindo por causa dos anjos caídos. Quando ela for pensar em pular, o anjo segura ela e traz de volta. Eles não permitirão que os homens se matem. Então, quer dizer, o tormento vai ser realmente demais sobre a vida de cada ser humano que estará sobre a terra. Mas aqueles que foram assinalados
estarão tranquilos porque são escolhidos de Deus. Amém? E esses 144 mil que foram assinalados pertencem aos judeus, tá? E diz aí, ó, cadê? Verso de número 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos. Olha só, porque quando João vê, ele vê de longe, parecia gafanhotos. Só que quando ele vê de perto, ele fala assim, olha, semelhante a cavalos, quer dizer, eram grandes. Aparelhados para a guerra, como se estivessem couraças. E sobre a sua cabeça haviam umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Então era como se fosse um corpo de cavalo, com um rosto de homem, com coroa na cabeça, porque são anjos caídos, né? E tinham cabelos como cabelos de mulher. Então possivelmente cabelos crescidos. E os seus dentes eram como de leão, com garras, né? Garras não, com afiados, né? E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas, porque são anjos, era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então, quer dizer, ele escutava aquele barulho do bater das asas dele, então eles são capazes de voar. E tinham a cauda semelhante ao de escorpiões com aguilhão. Então, você imagine que visão horrível, né, que é estes anjos caídos. Escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si, rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado é já um ai. Eis que depois disso vem 2 ais. Então, quer dizer, durante 5 meses, eles vão atormentar os homens, e aí o anjo está dizendo, já foi um ai, o quinto. Bom, a quinta trombeta foi disparada, né, foi tocada, e libertaram-se o quê? Os anjos caídos. Que triste. 5 meses o planeta vai passar na mão desses seres. Verso de número 13. Ainda ele está dizendo que faltam 2 ais. Agora vem o 6º anjo, com a 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar, de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Espera aí. Quando ele toca a 6ª trombeta, o anjo, há uma voz do céu dizendo ao anjo, anjo, vá lá e solta os 4. Lúcifer recebeu o poder, a chave, para poder abrir o poço do abismo para libertar os anjos caídos. Por quê? Lúcifer é um querubim. Isso a Bíblia já nos fala. Então ele era um querubim. Então, abaixo do querubim estão os anjos. Os anjos caídos estão abaixo dele. Então, quer dizer, ele pode dominá-los. Então ele soltou, mas estão debaixo do domínio de Lúcifer. Porque ele é o líder deles. Tá? Acontece que agora o anjo vem do céu para soltar os 4 anjos que estão presos. Por que Lúcifer não pode soltá-los? Porque tem a mesma patente, ou uma patente a mais. Possivelmente um arcanjo vem soltar esses 4. Vocês vão me perguntar, quem são esses 4 anjos? A Bíblia não nos fala quem são esses 4 anjos que estão presos. A única coisa que a gente sabe é o que está escrito aí. Eles estão presos há muito tempo. Como eu já falei, agora fica mais fácil para a gente entender que lá atrás, né, antes de Adão, como houve gerações passadas, possivelmente esses anjos eram anjos que viveram nessa época lá atrás. E aí foram presos porque cometeram algum erro ou alguma situação grave aí nesse período. Mas, como a Bíblia não fala, não sou eu que vou relatar. É possível que foram de gerações passadas, lá no passado, bem antes de Adão, milhares de anos atrás. E eles ficaram presos junto ao rio Eufrates. E agora o arcanjo vai soltá-los, porque o arcanjo tem maior autoridade sobre eles. Quer dizer, vamos imaginar, já tem Lúcifer, já tem os demônios, já tem os anjos caídos. Agora vão soltar mais 4 semelhantes a Lúcifer. Então serão 5 anjos caídos
com a mesma característica de Lúcifer. Então, gente, você imagine o período da grande tribulação. Vai ter 5 semelhantes a Lúcifer, 4 semelhantes a Lúcifer, mais o Lúcifer, os demônios e mais os anjos caídos sobre o planeta. Terrível. Grande tribulação. Por isso que Jesus disse que a gente ia passar os princípios das dores. Estas pragas, estas pestes, esses terremotos, essas doenças que estão se espalhando, é apenas o princípio. Você imagine agora nessa grande tribulação como será. Mas vamos lá. Verso de número 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Estes 4 vieram para matar os homens. Quer dizer, nós vamos ver uma terça parte. Então, de todos os homens do planeta, 1/3 vai morrer na mão desses anjos caídos aí também. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouvi o número deles. 200 milhões de cavaleiros, quem são? Os anjos caídos, tá? E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo e fumaça e enxofre. Os anjos caídos, que é o que a visão que João está tendo aí, estão soltando fumaça e enxofre da boca. Por quê? São mentiras, são palavras demoníacas, palavras de falsidade, estão saindo da boca dos anjos caídos. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, que são mentiras, falsidades, inveja. Tudo isso está contido dentro das palavras da mensagem de Lúcifer para a Terra. Tá? Então, quer dizer, eles vão cair na lábia desses seres e vão ser mortos. E aí eles vão acabar morrendo pelo pecado deles, por causa desses anjos aí, esses 4 anjos que foram soltos. Verso 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Olha que situação, gente. O mundo todo está numa situação caótica. Lúcifer, juntamente com esses anjos, esses 4 anjos, mais os anjos caídos, mais os demônios, estão terrivelmente destruindo o planeta. As pessoas estão vendo o fato acontecer e não se arrependem. Continuam adorando a ídolos e tudo mais. Não conseguem se arrepender dos seus pecados. E quem sabe ainda estão reclamando ainda por que tudo está acontecendo, né? Se eles estão orando aos deuses deles. Infelizmente, o mundo realmente vai entrar numa perdição terrível. Essa última semana, 7 anos da grande tribulação, será a pior passagem do planeta. Nunca se ouviu, nunca se viu o que realmente vai acontecer sobre a grande tribulação nesse período. Muito terrível. Agora nós vamos lá para o capítulo 10 de Apocalipse. Agora João, ele vai ter uma visão, não é? E essa visão agora vai mudar por completo a vida de João. Olha só que interessante. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e o pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia:
sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então vamos lá. É como se, por exemplo, esse anjo desce, né? Muitos colocam que possivelmente pode ser Jesus Cristo, né, que tenha descido nesta visão de como se fosse um anjo, justamente porque ele tem o rosto de sol, os pés como colunas de fogo e o arco celeste, né? Lembra o arco celeste, que são os 7 Espíritos de Deus? Então, possivelmente seria Jesus. Ele desce pisando sobre a terra e pisando sobre a água. Só que isto é apenas uma visão. Aí você tem os 7 trovões falando, e João ia escrever e não escreveu. Alguém um dia me perguntou, e o que ele falou, pastor? Eu vou saber. Se era para ter sido selado, só no dia que nós estivermos lá é que nós vamos entender e saber o que são realmente esses 7 trovões e essas vozes que falaram. Aí, lá no verso 7, ele fala assim, ó, mas nos dias das vozes do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O que nós precisamos entender? A visão de João. E que promessa é essa? Que segredo é esse? Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Verso de número 25. Vou contar para vocês o segredo. Verso 25 do capítulo 11 de Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o que ele está dizendo? Que com o segredo de Deus é justamente que ele endureceu o coração do povo judeu para não aceitarem a Cristo. Para quê? Para nos dar a oportunidade de poder receber a salvação. Se não, porque ele veio para o que era seus. Mas graças a Deus não aceitaram. Por que não aceitaram? Porque Deus endureceu o coração. Esse é o segredo de Deus. Agora, lá em Isaías, capítulo 49, Isaías 49, verso 6, ele diz assim, ó, disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então quer dizer, luz para os gentios. Então quer dizer que o que o anjo está dizendo para João, que agora, ó, que se cumprirá o segredo de Deus. Por quê? Abriu-se o tempo dos gentios. Lembra que da cruz do Calvário, aqui, não é? Até a cruz do Calvário, até o primeiro arrebatamento, nós não sabemos o tempo da misericórdia de Deus. Esse é o segredo de Deus. Abriu-se o tempo para os gentios. Hoje nós, gentios, recebemos a salvação através de Cristo, justamente pela misericórdia de Deus. Nós nos encaixamos nesse segredo. Quer dizer, nós não éramos para ser salvos, mas estamos recebendo a salvação, que é o que João disse lá em João, capítulo 1, verso de número 12. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 11. Fala assim, ó, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quer dizer, abriu-se a luz para os gentios. Os gentios agora podem receber a salvação. Abriu-se esse período aqui, ó. Período esse que nós não sabemos. Já passaram-se mais de 2020 anos, não é? E até agora
O tempo dos gentios ainda continua. E o tempo dos gentios vai continuar até o segundo arrebatamento. Chegou o segundo arrebatamento, acabou o período dos gentios. Acabou. Porque a misericórdia de Deus chegou até lá. Então, se você que não é judeu quer ser salvo, a salvação virá para você até o segundo arrebatamento no meio da tribulação. Depois é somente para judeus. Se você ler Romanos 11, você vai ver o que o apóstolo Paulo fala. Quer dizer, nós fomos enxertados, mas depois ele vai voltar a ligar novamente o que era da videira. Então, quer dizer, ele vai da oliveira. Ele vai religar novamente. Então, quer dizer que nós, né, somos gentios, recebemos a luz da salvação, vamos entrar agora, vamos encaixar agora. Porque quando chegar o segundo arrebatamento, acabou, não haverá mais salvação para gentios. A salvação passará para os judeus somente agora. Deu para entender? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Verso de número 7, né, que eu li. Mas nos dias das vozes do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, que foi lá o segredo, que é justamente o endurecimento dos judeus para que os gentios pudessem entrar. E a voz que do céu tinha ouvido falar comigo disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, e dizendo: dá-me do livrinho. E ele disse-me: toma, come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel. Havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e a nações, línguas e reis. O que aconteceu? É um período agora entre Jesus e João. João está tendo essa visão e a voz fala para ele que ele deve pegar o livro. Por quê? Esse livro agora vai mostrar para João que ele vai ser profeta. Então ele vai profetizar para as nações. Não é à toa que nós estamos hoje estudando o que João escreveu, aquilo que ele profetizou, nós estamos estudando hoje. Então fazemos parte dessas nações que chegará a mensagem de João. Olha que coisa linda. A promessa que foi feita para João está se cumprindo hoje na minha vida e na sua vida que está estudando Apocalipse. Mas por que ele a gente pode dizer que ele estava recebendo essa função de profeta? Simples. Está vendo que ele diz aí que importa que profetizes? Agora abra sua Bíblia lá em Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 2. E o verso de número 8 e 9. Diz assim, ó: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e neles estavam escritas lamentações e suspiros e ais. E depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. O que acontece com Ezequiel? Acontece o mesmo com João. Só que há uma diferença, que o Ezequiel ele recebe um rolo. Por quê? Eram pergaminhos. Na época de Ezequiel, eram pergaminhos que eram escritos. Já na época de João, já eram livros, que eram feitos de papiros, que eram livros fechados. Então, olha como Deus também atualiza, né? Não fica preso ao passado. Ele fez uma atualização e passou, então, a livro para João. João come, na sua boca, ela doce como mel, mas se torna amargo. Por quê? Por que amargo? Porque realmente vai afetar o interior do ser humano. Porque a palavra de Deus, ela modifica, ela transforma. E faz com que João agora se torne profeta de Deus. E como profeta de Deus, ele vai profetizar para
povos, nações, línguas e reis. Então ele está profetizando desde o momento que ele escreveu até os dias de hoje. Nós ainda estamos ouvindo a voz de João profetizando para nós. Que coisa linda, que coisa maravilhosa saber que até hoje estamos ouvindo a voz de João apregoando a verdade do Evangelho. O templo dos gentios vai fechar. Então, quer dizer, é um momento de João com Deus para a questão das profecias. Vamos agora para o capítulo de número 11 e vamos tirar toda a questão, vamos agora, de dúvidas sobre quem são as duas testemunhas, porque está muito fácil e bem esclarecido no livro, tá? Vamos ler. Capítulo de número 11 de Apocalipse agora. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses dá quanto? 3 anos e meio. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quanto dá 1260 dias? Só fazer as contas. Vai dar 3 anos e meio. Ah, então peraí. Ele está dizendo que ele pediu para o João medir o templo, medir o átrio, e ele está dizendo que esse tempo medido, né, esse templo que foi medido, será para as nações, ou seja, a igreja que ficou, a Laodiceia. Então quer dizer que agora ele voltou no tempo de novo. Agora ele está lá no momento do início da grande tribulação, e ele agora vai ver justamente a igreja de Laodiceia, que está lá. E essa ele está dizendo que, porque foi dado às nações e pisarão na cidade santa por 42 meses. Quer dizer que eles estarão ainda sobre a terra durante 42 meses, que dá em torno de 3 anos e meio. Quer dizer, esse primeiro período aqui, eu vou até marcar aqui, nesse primeiro período que são 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio. Quer dizer que nesses 3 anos e meio, a igreja vai estar lá em Jerusalém, né, a igreja de Laodiceia, e, quer dizer, não só lá em Jerusalém, mas estarão nesses 3 anos e meio profetizando. Quer dizer que eles estarão aqui na terra profetizando. Olha só que interessante, né? E diz assim, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Por isso que eu falo que a gente não segue pensamentos ou doutrinas religiosas, que muitos pastores, muita gente que segue, coloca dizendo que as duas testemunhas são Elias e Moisés, outros dizendo que é Moisés e Enoque, outros dizendo que poderia ser outros profetas ou qualquer outra pessoa que voltaria, ressuscitaria para se apresentar como profeta e tudo mais. Não. A Bíblia já deixa claro quem são esses. Olha só. Verso de número 4 do capítulo 11. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. 2 oliveiras, 2 castiçais. Então as 2 testemunhas são 2 castiçais. Opa, lembra que eu falei para vocês marcarem? Lá no começo de Apocalipse, vamos ler. Lá no começo de Apocalipse. Lá no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Verso de número 20. Finalzinho do verso. Olha o que ele diz aí, vamos ler o verso todo para a gente entender. O mistério que ele viu as estrelas, viu os castiçais, não é? O mistério das estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os pastores. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Opa! Castiçal então é igreja. 2 testemunhas, 2 castiçais,
E quando fala das duas oliveiras, ele está falando, referindo-se a Zacarias, que fala das duas oliveiras, que são as duas testemunhas. Então esses dois castiçais são o quê? São duas igrejas. Primeiro, que igreja será? A igreja de Laodiceia que ficou, é o primeiro grupo. E tem uma outra que ficou marcada, quem são? Os judeus. As duas testemunhas que estarão sobre a terra na grande tribulação são a igreja de Laodiceia e os 144 mil. São os dois castiçais. São as duas oliveiras que estarão sobre a terra profetizando. Acabou. Não é nenhum homem, não é nenhum profeta, não é nem Elias, nem Moisés. Elias foi arrebatado para não ver a morte. Agora Deus vai fazer ele voltar, ressuscitar para ver a morte? Não. Não tem nada a ver. Então essas duas testemunhas representam justamente as duas igrejas que ficaram, que é Laodiceia e os judeus que agora estão sendo aceitos. Então são dois grupos de pessoas que estão adorando a Deus. De todo o planeta, somente esses dois grupos são as duas oliveiras que permaneceram. Ok? Então, acabou o mistério. Vamos seguir em frente. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, porque eles vão profetizar. Por isso que faz representação de fogo. Não é que eles vão ser dragões, né? Pegar fogo, não. A palavra deles é que vai incendiar. A palavra deles é que vai fazer acontecer. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quer dizer, na profecia, eles vão fazer com que essas pessoas sejam mortas, né? Eles terão poder. E esse poder é através do Espírito Santo. Tá? Essa história que quando o arrebatamento aconteceu, o Espírito Santo vai subir. Não, o Espírito Santo continua. Não é? O trabalhar do Espírito Santo é que agora vai ser diferente. Porque hoje nós temos a manifestação do Espírito Santo, você tem o falar em línguas, isso cessa tudo. Só que ele continua na terra e agora vai usar as testemunhas para profetizar. E estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Por isso que pegam o Elias e o Moisés justamente nessa passagem aí, porque é Elias que mandou parar para chover, e o outro que fez a água ficar em sangue. Mas na realidade é o trabalhar do Espírito Santo, através dessas duas testemunhas que são a igreja e o povo judeu, tá? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Quem é a besta? O próprio anticristo. E as vencerá e as matará. Quer dizer que ele virá com poder que durante 3 anos e meio vai causar um pânico geral, né? Estas igrejas vão causar problemas para o anticristo. E ele vai vir contra eles em guerra. E vai o quê? Vai matá-los. Por isso que eu falei que na grande tribulação você tem que morrer. Se você ficar na grande tribulação, você tem que morrer. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. Né? Que seriam aqui, ó, esse período de 3 anos e meio. Que esses corpos serão mortos. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Quer dizer, esses corpos ficarão jogados. E os que habitam a terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas que tinham atormentado os que habitavam a terra, que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, olha só que interessante agora, entenda o que eu vou falar agora. Entenda o que está escrito aí, ó. E depois daqueles 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, vamos lá. O Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Lembra que eu falei aqui, ó? Eles estavam no paraíso, porque morreram. Durante esses 3 anos e meio foram perseguidos, foram mortos e tudo mais. Foram para o paraíso. Aí, João está dizendo, olha só, depois daqueles 3 dias e meio, que é os 3 anos e meio, o Espírito de vida, que estava lá no paraíso, vindo de Deus, entrou neles. Ou seja, eles desceram, voltaram para os seus corpos
e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Eles estavam mortos, agora ressuscitaram. E os que ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. O que aconteceu agora? O segundo arrebatamento. Deu para entender? Eles estavam na grande tribulação, a igreja de Laodiceia, né? E os judeus estavam na grande tribulação, foram mortos nos 3 anos e meio, tá? Mortos nesses 3 anos e meio. Aí agora, eles estavam no paraíso, eles retornaram o espírito, entraram nos seus corpos, ressuscitaram, e agora num corpo glorioso, eles subiram aos céus. Agora vão para o 4º céu, que é a visão que João teve lá atrás. Aí nós teríamos que voltar lá no capítulo 7, né? Que aí ele vem lá, ó, no capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E o verso de número 14, ele diz, ó, e disse-lhe o Senhor, tu sabes, ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, lá no céu, na visão aí do capítulo 7, João vê eles no céu. Mas agora no capítulo 11, eles estão na terra, foram mortos nesses 3 anos e meio, e ressuscitaram, porque Deus assim o fez ressuscitar, e subiram ao céu. Então quer dizer que ocorreu o segundo arrebatamento. Por isso que não tem o porquê causar dissensão, dizendo, é antes, é depois, é no meio. Está acontecendo. Vocês viram que a igreja de Filadélfia será arrebatada no primeiro arrebatamento, né? Que Deus vai livrá-la da grande tribulação. A igreja de Laodiceia vai participar da grande tribulação até 3 anos e meio. Depois ela vai ser levada. Aí o que vai acontecer? Lembra que nós vimos lá no capítulo 10 que vai cessar o período dos gentios, né? Que João recebe lá a profecia e o segredo de Deus foi colocado. Agora cessou a salvação para os gentios. Acabou a salvação para os gentios. Por quê? Porque agora eles subiram aos céus. Acabou. Agora só vai entrar judeu. Que agora a promessa de Deus agora será para os remanescentes de Israel. Judeus, gentil, acabou. Vocês tiveram a oportunidade, não quiseram, acabou. Aí vamos aí para o verso de número 12. Eles ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram, quer dizer, toda a terra viu eles subirem. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Gente, agora pense comigo. Os camaradas estavam na grande tribulação, viram a igreja de Laodiceia subirem, temeram, né? Morreu aí quase que 7.000 homens, né? Isso, foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus dos céus. Agora que acabou o período, agora que era para deveria ter poder subir também, não, acabou. Agora vão dar glória a Deus depois que viram tudo acontecer. Meu irmão, não tem cabimento. Deixou tudo acontecer e no final perde a subida ao céu. Acabou o período, acabou o momento. Que triste será para quem realmente perdeu o segundo arrebatamento. Porque agora Deus vai se voltar para os judeus, os remanescentes, porque ele veio para o que era seu. Agora ele vai se voltar para os seus. Agora ele vai se voltar justamente para os judeus. Logicamente que naqueles 144.000 foram escolhidos por Deus. Ele escolheu e sobe junto com eles.
E lá eles vão estar num corpo glorioso, adorando ao Senhor, não é? Num cântico novo que nós vimos lá no capítulo 14 que vai acontecer. Agora no verso de número 15, a sétima trombeta, o último ai, como diz o anjo aí, né? O terceiro ai vai acontecer. Sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Estão glorificando a Deus. Por quê? Porque agora a igreja está completa. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e tempo de destruires os que destroem a terra. Agora a igreja está completa, né? Nós vimos lá que a igreja recebeu o seu galardão, reis e sacerdotes. Outros agora que chegaram da grande tribulação se tornaram servos do templo do Senhor. Então agora a igreja já se juntou. Já tem lá também os 144 mil. E olha só o verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Aleluia! Olha que coisa linda. Por quê? Vamos imaginar isso aqui agora. Nós tínhamos o terceiro céu, que era o paraíso. Quarto céu, que é o galardão. Agora nós vamos aí para... juntou-se, vamos colocar assim, ó. Nós tínhamos aqui, vamos colocar aqui o quarto céu, né? Aqui embaixo, que é o céu dos galardões. A igreja completou. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver qual é o capítulo. É capítulo... Isso. Ó, no capítulo 19, nós vamos ver aí a mesma situação, tá? Do que João está vendo aí no capítulo de número 11, a partir do verso 15, né? Que ele vê a glória do Senhor e tudo mais. O que vai acontecer agora? No capítulo 19, verso 9, depois nós vamos ler completinho, ele diz assim, ó, no verso 9: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então o que está acontecendo? Recebemos os galardões, agora a igreja passa para o quinto céu. Por quê? O que vai acontecer no quinto céu? Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Ou seja, vai ocorrer o casamento, porque agora a noiva está completa. Ainda tem um coral de 144 mil que estará cantando diante do Senhor. O noivo vai casar com a noiva. Agora a igreja será a esposa do Senhor, não é? E João agora no capítulo 11 e no verso 19, ele está vendo agora mais um céu, que é o sexto céu, que vai ser o templo. O templo vai se abrir, o templo que está no céu. Então olha que interessante. Quem estava no terceiro céu desceu, não é?
participaram do primeiro arrebatamento. Depois, no terceiro céu, aqueles que vieram da grande tribulação também desceram, participaram do segundo arrebatamento. A igreja ficou perfeitinha, receberam os seus galardões, né? Uns eram reis, outros sacerdotes, outros servos do templo. Agora todo mundo sobe para o quinto céu. Por quê? Porque o terceiro e quarto já se foram, já foi cumprido. Agora nós estamos indo para o quinto céu, que é onde nós vamos receber as bodas do Cordeiro. A igreja vai se casar, que está lá no capítulo 19. A gente vai voltar. Por que eu falei? Porque a questão de tempo para João que é complicado. Para nós também fica difícil às vezes entender. Mas aí fala assim que vai ter as bodas. Aí participando das bodas abrirá-se o templo, não é? E do templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Lembra a arca que foi feita por Moisés, que tinha lá os 10 mandamentos, a vara de Arão e também o exemplo do maná no vidro? Ó, no concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, porque a arca do concerto de Deus está no céu. Ele abre dentro do templo, desse templo celeste, e lá dentro tem o quê? O maná. Lembra lá que ele disse lá para a igreja? Vamos ler? Lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, verso de número 17, para a terceira carta da igreja de Pérgamo, ele fala o seguinte, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ó, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Quando isso vai acontecer? Dentro agora do templo do Senhor que está no céu. Ele vai abrir a arca do concerto, vai tirar o maná, nós comeremos o maná. Olha que coisa gloriosa que vai ser. E já participamos já das bodas do Cordeiro, já recebemos o casamento, né? A igreja agora passa a ser parte é a esposa do Cordeiro. Entramos no templo, recebemos o maná e um novo nome, e agora estaremos diante do Senhor para todo o sempre. Todas as coisas já passaram. Aleluia! Agora vamos fazer parte desta grande vitória que é de estarmos no céu. João deu apenas um exemplo do que vai acontecer aí, tá? A partir do capítulo 12, agora nós vamos ter que entender a questão de tempo. Por quê? João vai voltar no tempo. Ele vai mostrar coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo no presente, coisas que vão acontecer no futuro. Ele vai voltar de novo a falar das situações que vão ocorrer na grande tribulação. Então agora, vocês já entenderam mais ou menos como aconteceu. E vamos continuar a partir do capítulo 12 na próxima aula, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem. E eu esqueci de falar das palavras-chave, né? A segunda é arrebatamento, o terceiro é galardão e a quarta é eternidade. Então vamos lá, as 4 palavrinhas-chave são a primeira que a gente falou que foi a igreja, a segunda arrebatamento, o terceiro galardão e o quarto eternidade. E acabei esquecendo no meio período aí. Então marque aí bonitinho para que você possa depois marcar lá para a sua chamada, tá bom? Então nós encerramos aí a questão das 2 testemunhas que nós vimos aí, entendido que nós vimos aí hoje na questão as trombetas que tocaram até chegar à última trombeta. Vimos o João sendo profeta, as 2 testemunhas que nada mais são do que a igreja que ficou e os judeus dos 144.000. Colocamos aí a questão da última trombeta, que a igreja agora está completa, participa das bodas do Cordeiro e agora faz parte de entrar no templo para comer o maná. Então vai ser glorioso. O que esse maná vai representar para nós? Conhecimento. Nós agora não precisaremos mais ficar estudando, porque Deus vai nos dar o conhecimento completo das coisas, que tudo que vai acontecer e das que já aconteceram. E isso será glorioso para nós, tá? E eu espero que eu e você possamos estar lá naquele dia e entrarmos dentro daquele templo. E quando chegarmos lá, poder um olhar para o outro e dizer: vencemos, chegamos, aqui estamos nós. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Se Deus assim permitir, estaremos aqui
apresentando para vocês a parte do Apocalipse. Agora, se Jesus vier arrebatar a igreja, aí a gente termina lá. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.